Queremos agradecer enormemente, então, mais uma vez, a todos os patrocinadores que estão colocados aí na divulgação do evento. E, nesse momento, então, para iniciarmos este primeiro painel de hoje, do segundo dia, com o tema Fundos de Renda Fixa, Critérios de Seleção, Gestão de Riscos e Monitoramento em relação ao mercado. Convidamos para moderar e coordenar esta atividade. Seja muito bem-vindo, Tiago Andrade, do Instituto de Previdência de Tambaú, representando aqui também a diretoria da APPREM, dando as boas-vindas. Muito obrigado pela sua atividade, pelo seu trabalho nesse primeiro painel. E, com muita honra, vamos receber os nossos palestrantes. Convidamos o Iago Augusto Rodrigues Costa. Por favor, Iago, seja muito bem-vindo. Agradecemos também. Convidamos o Marcos Lanza. O Ivan, está certo, tá bom, é que não foi passado, é que não foi corrigido aqui no nosso card aqui de divulgação. Obrigado, seja bem-vindo, então. E também o Christian Faria. Esperamos que aproveite bastante, então, este primeiro painel, dando as boas-vindas a vocês e também fazendo a apresentação dos palestrantes, né? Então, também essa troca, né? Foi surpresa também para nós. É o Ivan Simão no lugar do Iago. Então, aqui também o Tiago vai fazer a apresentação dos nossos palestrantes. Muito obrigado pela presença e participação. Bom dia a todos. Então, vou começar apresentando os nossos palestrantes, né? O Ivan Simão é sócio responsável de RI da Quineia, né? Ele vai vir no lugar do Iago, como foi divulgado, o nome do Iago, mas ele vai ficar no lugar, ele vai palestrar no lugar dele. Marcos Lanza, assessor na BB Asset, responsável pelo relacionamento com entes governamentais e regimes próprios de previdência social, com mais de 10 anos de experiência no mercado financeiro, acumula sólida trajetória na área de investimentos e relacionamento institucional. É professor lato sensu na Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestre em administração de empresa, ênfase em mercado financeiro. Possui as certificações Sustainable Investing, analista de valores mobiliários, APMEC profissional, especialista em investimentos, certificado pela Ambima, o CEA. E o Christian Faria, formado em Economia pela FEA USP, possui MBA em Mercado de Capitais e certificação pela Ambima. Na Caixa Asset, desde 2019, atuou nas áreas de pesquisa, macroeconômica, administração de fundos estruturados e gestão de fundos, onde foi RID de mesa de ações por 4 anos. Atualmente, estrategista de investimentos da Caixa Asset. Então, nós vamos começar, né, o nosso painel. O Marcos, que vai começar, da BB Asset. As perguntas a gente deixa para o final. Se alguém tiver alguma dúvida, no final a gente esclarece e faz as perguntas aos palestrantes. Muito obrigado. Obrigado pelo espaço. Quero agradecer a APPREM. Deixa eu arrumar aqui direitinho. Eu brinco que eu gosto mais do microfone que fica... Estratégia de apresentação, se a gente fica menos nervoso quando a gente tem o microfone na mão, né? Tem aquela estratégia de você direcionar alguma coisa, mas sem problema nenhum. Não, eu tô brincando, é só uma piada de a gente tentar acordar às 9 da manhã, né? Eu estava pensando, hoje de manhã eu fui correr, né? Eu não sou da Faria Lima, eu sou da Paulista, né?
normalmente quem trabalha na Faria Lima, posso garantir isso. Estava pensando assim, quem será que acorda? Quem acordou 6 horas da manhã para ir correr aqui em Águas de Lindóia? Eu fiquei ali do lado do balneário, dando algumas voltas. Não sei se alguém acabou me vendo, para chegar um pouco mais animado, né? Não sei se vocês fizeram isso também. Fizeram? Não? Ficaram até tarde aqui, né? E muito provavelmente vão ficar até mais tarde hoje também, né? Mas quero agradecer ao Daniel e a PEPREM pelo espaço. Vou ser rápido, tá? Breve. E como foi falado aqui, né, nessa questão de relacionamentos com o RPPS, trazer uma visão mais prática para vocês diante dos cenários macroeconômicos. Então, a minha parte, na hora de falar, eu vou falar dessa parte de cenário macroeconômico e como a gente pode agir dentro da renda fixa diante do cenário macro, né? E no final da minha fala, eu vou mostrar que muitos institutos às vezes têm garantido aí a meta atuarial para os próximos anos com os títulos públicos, tudo mais, mas eu sempre tenho questionado quando eu for fazer visitas ou converso com alguém e abro essa discussão, né? E para os próximos 20 anos, que é o que a gente tem discutido aqui, né? Pessoalmente, acho que nós que pensamos no longo prazo, nos investimentos de longo prazo, é bem mais fácil investir, certo? Principalmente nesses cenários. Eu, pessoalmente, acho que taxa de juros a 15, IPCA mais 8, para os institutos que precisam investir a longo prazo, é um excelente cenário, está muito fácil, certo? Para fazer os investimentos. Nossa, sério, você se posiciona dessa maneira? Vou mostrar o porquê, certo? Tentando mostrar para vocês de uma maneira prática, tá bom? Agora sim, não preciso de microfone, né? Se eu estresse, eu passo para cá. Beleza? Eu falo da Asset rapidamente, tá, pessoal? Nós gerenciamos em torno de 1,7 tri, são os últimos dados divulgados públicos. Isso é extremamente importante a gente citar. A gente tem aqui em cima também grandes bancos que gerenciam próximos a isso também. Então, é com muito orgulho que a gente fala isso, né? Porque é de muita responsabilidade, principalmente quando você gerencia ativos públicos, certo? Que você tem que responder para tantas pessoas. Quando você gerencia muito, assim como os meus colegas aqui atrás também gerenciam muito, tem muitos entes interessados em você, certo? Que você não quebre, que você não age de uma maneira irresponsável. Então, ter um grande patrimônio traz confiança para o mercado de uma maneira geral. Tá bom? Então, alguns números que a gente passa aqui também. A gente tem aí a BB Asset aproximadamente quase 20% de share do mercado de uma maneira geral. Nós temos algumas carteiras administradas e aproximadamente quase 1.200 fundos. Estou pensando num ativo tal. Muito provavelmente o Banco do Brasil tem. Se você conversar com a gente ali, passar no nosso stand, eu vou te dar o meu cartãozinho, daí a gente vai conversando sobre as estratégias de investimento. E alguns dos grandes números relacionados ao mercado RPPS, tá? A gente gerencia aí aproximadamente 95 bilhões e temos 40% do mercado de market share. E alguns dos nossos parceiros comerciais. Tá? Então, quero um ativo de renda fixa, a gente tem ali o JGP, o antigo JGP, hoje mais conhecido como a Regia, temos ativos de renda variável também, como parceiro estratégico a Trígono, alguns investimentos no exterior, caso você esteja interessado, alguns parceiros no Brasil. Então, não é só as estratégias da BB Asset, né? Não é só os pensamentos dos gestores da BB Asset, também a gente tem parceiros que podem pensar diferente da gente, a gente também faz a divulgação desses produtos, desses fundos para vocês. Tá? E algum dos ratings, aí, as certificações. Toda vez que eu vou falar, eu brinco, a parte chata passou. Certo? Falar sobre certificação, às vezes, se você conversa com alguém da BBA, sempre começa esse papo institucional primeiro, né? Mas vamos falar do que é interessante, vamos falar de cenário econômico. Qual que é a lógica que eu vou seguir aqui? Tá? Eu começo falando sobre o cenário internacional, é claro que eu queria ter todas as respostas para vocês. Tá? É claro que eu queria saber se a tarifa vai ficar 50% no Brasil, se amanhã, certo? Se hoje, perdão, a tarifa vai ser mantida, se a tarifa é uma questão comercial, se é uma questão política, não tem como você ter essa resposta. Porque isso é comportamental. A atitude que o Trump tem diante desse... E não é tendo um viés político, não é nada disso, tá? Toda análise aqui ela é uma análise estritamente econômica. A gente discute muito, tudo isso você tem que ter em mente, de que muitos desses fatores, muitas dessas discussões, muitas dessas falas,
advém de comportamento. E não tem como você colocar comportamento dentro de variáveis macroeconômicas, né? Dentro de um modelo econométrico, por exemplo. Não tem como você saber o que vai acontecer. Eu vou dar um exemplo. Eu vou falar sobre... a gente fala sobre as tarifas que o Trump ele conseguiu negociar com o Japão e também com a Europa, mas um exemplo. Mesmo que o Trump conseguiu fazer aquele acordo com a Europa, ainda assim ele passa criticando a Europa. Saiu uma notícia há pouco tempo falando que às vezes ele ainda dá uns pitacos. O acordo saiu. A Europa não gostou, mas falou assim, foi melhor ter a tarifa, que foi a tarifa de 15%, do que a gente ser tarifado em 30%. Então, o acordo foi feito. E mesmo assim, ele ainda continua criticando, né? Ou seja, é comportamental. Então, sempre tenha isso em mente. É muito difícil você colocar um comportamento dentro de um modelo econométrico. Certo? Para você, como é que o economista sabe, ou não sabe, né? Deduz, que eu tenho certeza que estuda, e não descobre quanto que vai ser o dólar no final do ano. Eu tenho certeza que vocês falam isso sempre. Eu ouço isso muito dentro de casa. Minha esposa, tem certificação, tem o CFA que não sei o quê, tem CEA, CGA, lá. E a renda variável sua aí nunca sobe, enquanto eu estou no meu CDI ganhando de você. Lá em casa eu ouço isso sempre. Né? Tenho certeza que vocês falam isso, o economista estuda, e não acerta quanto vai ser o dólar no final do ano. E eu sempre tento explicar de uma maneira racional. Né? Muito é fator comportamental, não tem como você colocar isso no modelo econométrico. Mas talvez a gente consiga caminhando e entendendo. Então, eu vou explicar alguns fatores disso. Então, o primeiro que eu falo assim, sobre essas tarifas. Certo? As tarifas, ele conseguiu fazer acordo com o Japão mesmo sendo minúsculo, tem o PIB excelente, o produto interno bruto deles fantástico, é um país extremamente forte. Então, o Trump, ele conseguiu fazer essa negociação com o Japão, ele conseguiu fazer a negociação com a União Europeia é essa que ele ainda continua criticando, mesmo ele fazendo esses acordos. E também tem alguns outros parceiros comerciais que ele vai tentar ainda forçando. Já vou explicar isso por quê, ok? Então, vamos voltar? Japão conseguiu, União Europeia fechou o acordo, mas continua criticando. Essas críticas ainda geram esse estresse no mercado. E ainda ele tem alguns outros parceiros que ele precisa conversar. O Brasil, certo? Que ainda muita gente tem falado assim, mas os Estados Unidos têm superávit em relação comercial com o Brasil, por que ela tem essas tarifas? Um pouco complexa essa discussão, né, com o Brasil, mas com a China e com a Índia também, talvez, principalmente com a Índia, né, que ele tem falado muito assim, a Índia compra muito petróleo russo, então vamos gerar essa tarifa aqui para eles. Então parece que ele está usando a tarifa não só como uma questão econômica, mas pode ser também uma questão política, né? Sobre a China, ele já tem falado também que, muito provavelmente, até o final do ano, ele fecha um acordo, que talvez seja o mais esperado. Tá? Um acordo que gere muita força, assim, tanto para os Estados Unidos, porque a gente está falando da segunda maior economia do mundo. Tá, já explicou. Economia, pessoal, eu estou fazendo boxe, né? Eu inventei de começar a fazer boxe, não é por conta disso que eu coloquei aquela luva de boxe ali. Eu aprendi que no boxe não adianta você ir para a trocação direto, você tem que aprender um fundamento primeiro, senão você toma um soco na boca, no nariz, não é muito legal. Então, por que eu estou falando isso? Porque o fundamento econômico sobre as tarifas, eu expliquei rapidamente para mostrar para vocês o porquê ele está fazendo isso. Existe uma explicação. Assim como no Brasil, existe uma preocupação sobre o fiscal americano. Impressionante, né? Tanto é que está pequeno ali, se vocês quiserem ter acesso a essa apresentação, passa no stand, pega o meu cartãozinho e me manda uma mensagem, que eu vou te mandar essa apresentação tranquilamente, a gente pode discutir. Mas o que o Trump tem falado é o seguinte, olha, eu preciso ter uma melhora fiscal aqui dentro. Nossa, mas a gente só fala sobre fiscal no Brasil. Tem que começar a falar sobre fiscal americano também. Ele quer trazer dinheiro para os Estados Unidos. Ele quer reindustrializar o país, que foi isso uma das promessas de campanha dele, certo? Mas ele também quer melhorar o fiscal americano. Complexo, né? Por isso que ele quer. Tanto é que as notícias falam o quê? Que o fiscal, a arrecadação americana tem subido. Essa é a grande. Trazer o quê?
trazer sustentabilidade para a dívida americana. Esse é um dos grandes propósitos do Trump também. Tá? Mas aí isso vão gerar alguns outros problemas. Esse gráfico aqui, ele mostra, o azulzinho ali do lado, mostra o rating da dívida americana. Tá? O da esquerda de vocês. Mostra que o rating americano caiu. Caiu. A dívida americana, que era aquela dívida que a gente chama de risk-free na literatura financeira, certo? A gente está começando a questionar esse risk-free, certo? Com esse rating caindo da dívida pública americana. Então, essa é a ideia também. Tá? Os Estados Unidos começa a gastar mais com juros do que com defesa. E muita gente mostra que quando um país começa a gastar mais com juros do que com defesa, muito provavelmente ele está caminhando para perder esse poderio econômico, né? Como a primeira economia do mundo. Como é que você faz isso? Historicamente, os grandes impérios, você pode deduzir isso. Muita gente se perdeu na inflação, mais próximo começou a pagar muitos juros, não investia tanto assim em defesa, e o império acabou caindo e acabou subindo outro império, que é hoje que a gente fala que pode ser o Império Chinês. Tá? Então, existe fundamento naquilo que está acontecendo. Porém, daí eu já vou adiantar um slide aqui, que é para falar sobre inflação e para falar sobre taxa de juros também. Eu vou falar disso, da visão da BB Asset, que eu sei que é isso o grande interesse que a gente tem. Tá? Porém, esse remédio de você trazer mais arrecadação para o seu país, ele pode gerar alguns problemas, certo? Que é a inflação. E também gerar problema no mercado de trabalho. Então, se você tem vendendo menos, está forçando a arrecadação, tudo mais, você tem qual foi uma grande promessa de campanha dele? Foi ter um mercado de trabalho forte e robusto. Então, é por isso que ele gera tarifa e fala assim, ou o meu produto fica mais caro, aí eu arrecado, ou você vem para os Estados Unidos e eu gero emprego para as pessoas que estão aqui dentro. Essa é a minha promessa para as pessoas. Só que esse remédio amargo que ele está colocando está gerando alguns problemas no curto prazo, que é o grande, que daí parece que você está rasgando os livros de economia, no curto prazo. Tá? Por quê? Com o mercado de trabalho enfraquecendo nos Estados Unidos, você tem um grande dilema de, eu gero tarifa, então daí eu tenho um problema no comércio. O mercado de trabalho está enfraquecendo. Então, inflação me derruba. Mercado de trabalho fraco me derruba. Como é que eu uno esses fatores? Esse está sendo um grande dilema econômico nos Estados Unidos, certo? O mercado de trabalho, ele começou a vir um pouco mais fraco. Tanto é que a Bolsa Americana, não sei se vocês acompanharam, estourou essa semana, certo? Porque saiu um dado do mercado de trabalho, falando que o mercado de trabalho americano enfraqueceu bastante. O Trump não gosta disso. Ele não está tão preocupado assim com a inflação. Está preocupado com o mercado de trabalho forte. Claro que ele está preocupado, mas ele quer um mercado de trabalho forte, então ele está forçando assim. Então, quando o mercado de trabalho, além do Trump estar forçando o Powell, que é o presidente do Banco Central americano, a baixar a taxa de juros, quando o mercado de trabalho vem fraco, o Powell fala assim, então eu tenho que dar velocidade para a economia. Eu não posso fazer com que o mercado de trabalho fique fraco aqui. Por isso que a Bolsa caiu. Quando saíram os dados de emprego nos Estados Unidos, que foram dados de empregos bem abaixo do esperado, o mercado inteiro falou assim, então a taxa de juros americana que rege o mundo inteiro vai cair mais cedo do que a gente imaginava. A BB Asset não tem essa visão. Por isso que a Bolsa ela acaba estourando. Nós, da BB Asset, sempre falamos de muita cautela. Nós não acreditamos que essa inflação vai cair no curto prazo. E inflação derruba poderes, derruba presidentes. Certo? Historicamente, a inflação já derrubou. Por quê? Porque a inflação gera desconforto social. É isso que os livros econômicos falam, entendeu? Não, entende? Não é uma questão de... É o que a economia, o que a literatura diz. A inflação gera desconforto social. Então, eu tenho esse grande remédio da dívida da taxa de juros controlando a inflação. Por quê? Porque eu tiro aquilo que gera inflação com mais velocidade, que é a demanda. Porque como é que a inflação ela é gerada? É uma relação entre oferta e demanda, ok?
para eu arrumar a oferta, ou seja, para as pessoas disponibilizarem, as empresas disponibilizarem produtos com mais velocidade, com mais eficiência, é mais demorado. Então, eu tenho algo que gera, entre aspas, um pouco mais de velocidade nessa relação, que é a taxa de juros, fazendo com que as pessoas, em vez de consumir, invistam dinheiro. Então, primeiro eu tenho esse controle. A BB Asset acha que, como a inflação americana não vai cair, e ainda, se ele não fizer acordo, talvez as tarifas aumentem ainda a inflação, a gente fala para se ter um pouco de cautela, que a gente não acredita que a taxa de juros vai cair esse ano. Mesmo que o petróleo tenha essa perspectiva de queda, porque o OPEP está falando que vai continuar aumentando a produção, isso faz com que a inflação também talvez diminua um pouco, ainda assim a gente acredita que os juros americanos não caem. Toda essa conversinha que eu falei é para chegar aqui. Você quer gravar uma coisa? Grave isso. Na visão, claro que, qual é a recomendação que eu dou para os RPPS sempre? Ouçam a todos e verifiquem aquilo que mais se enquadra no cenário do próprio RPPS. O RPPS, é isso, é a recomendação que eu sempre dou. O RPPS que se posiciona como diante da taxa de juros americana. Que tem que ter, vocês cuidam de muito dinheiro. Se posiciona como? A gente se posiciona achando que vamos investir num pré-fixado de longo prazo, por exemplo, e porque a gente acha que a taxa de juros americana vai cair rápido. Certo? Essa é a visão do RPPS. Ouçam todos as casas, ouçam o Banco do Brasil, ouçam o pessoal da Caixa, do Itaú, vai tendo essa visão das casas e gere uma média, vê ali quanto que as casas estão acreditando, se a taxa de juros vai acontecer ou não, de acordo com a RPPS, e se posiciona. Porque para ganhar dinheiro no mercado financeiro, tem que se posicionar antecipadamente. Né? Então, na visão da BB Asset, tudo isso que eu falei para resumir aqui, na visão da BB Asset, a taxa de juros americana não cai ainda este ano. Tá? Pode errar? Claro, naturalmente, é comportamental, você não tem controle sobre muitas coisas, mas se você se preocupa com isso, quer anotar uma coisa, não cai esse ano a taxa de juros americana. Isso é muito importante para falar o quê? Porque, daí também, de novo, eu vou passar por esses índices rapidamente. A economia brasileira, também nós não acreditamos numa queda da taxa de juros da economia brasileira, mas, por quê? Ancorado ao fator de que a taxa de juros americana não cai, o presidente do Banco Central, certo? Aqui no Brasil, sempre fala, o Calip sempre fala, nós vamos nos posicionar quando as expectativas de inflação cair, porém, se os Estados Unidos caírem, a gente cai também. Certo? Isso é muito o que ele fala. Então, preciso saber, como é que se posiciona diante... Não cai lá fora, muito provavelmente a gente também acredita que não cai aqui dentro. Mesmo com a economia forte, PIB, mais que PIB 2, a partir de 2026, que está ali na tela para vocês, a gente tem aquele PIB 2,5 para sempre. Não tem como você saber como é que vai o futuro, então você coloca aí numa perpetuidade. Então, o PIB continua forte e é aqui que tem assustado os economistas. É aqui, certo? O mercado de trabalho brasileiro continua forte, mesmo com a taxa de juros a 15. Por quê? Porque se eu tenho um mercado de trabalho mais controlado, não permito com que os salários aumentem, lembra lá atrás, eu arrumo a questão da demanda. Arrumar a oferta demora muito para ter controle sobre a inflação. Então, eu arrumo a demanda. Nossos investimentos pessoais, as empresas, o que elas começam a fazer? Com a taxa de juros a 15, ela opta por não investir, ou nós optamos por não investir assim, em maquinário, contratar pessoas, ok? E nós também não vamos consumir, comprar roupa, tal, mudar terninho, tudo. Não, eu vou guardar meu dinheiro porque eu estou ganhando 15% fácil. Então, eu tenho mais o controle sobre a demanda. Mas muitas pessoas têm falado assim, mesmo com a taxa de juros a 15, porque o mercado de trabalho brasileiro continua forte. Tá? Então, isso que tem embasado, o BB Asset acreditar que a taxa de juros ela não cai, assim como a dívida bruta, né? Que é essa dívida aí, dívida PIB. Por quê? Porque isso é sempre importante acompanhar. Porque quando alguém vai investir aqui dentro, certo? A gente tem que entender o seguinte, que ele vai olhar quanto você deve. É a mesma coisa, o banco, quando você vai pedir dinheiro emprestado para o banco não olha quanto você deve para os outros. Você deve muito, o banco te empresta, mas te empresta mais caro. É o mesmo princípio aqui. Então, se a gente deve muito, de acordo com aquilo que a gente produz, a gente tem essa preocupação ainda, vou pagar mais caro para as pessoas trazerem investimentos para cá.
Tá? Isso está em revisão um pouquinho, principalmente ali para 2026, a gente acredita ainda que vai ficar muito próximo, ou até mesmo bater na banda de cima. Por quê? Mercado de trabalho forte e ancoragem ainda forte. E eu explico rapidamente, sabe aquele economês assim, a ancoragem da inflação ainda continua forte, o que significa isso? Todo mundo está acreditando que a inflação vai ser forte em 2026, 2027. O que ele faz? Ele antecipa. Então, vou dar um exemplo rapidamente. Sou dono de um mercado. Toda vez que a gente estuda economia, a gente fala pizzaria, mercado e tudo mais. Né? Esse exemplo é bom. Sou dono de um mercado. Se eu vou acompanhando um grande mercado, se eu vou acompanhando, eu acho que o preço do alimento vai subir, eu acho que o preço do alimento vai subir em 2026, eu já me antecipo. Daí isso gera um problemão, né? Isso é a ancoragem. Então, as pessoas se antecipam ao movimento de inflação, que elas acreditam que pode acontecer. Então, eu tenho esse problema ainda no Brasil. As pessoas estão se antecipando porque acham que a inflação vai continuar alta. Tá? Então, baseando-se num mercado de trabalho forte, que a gente chama, né, da desancoragem das expectativas. Então, eu expliquei o que é desancoragem das expectativas. Tá? Quando a gente fala de inflação, a gente acredita que a gente vai ter uma taxa de juros a 15%, muito provavelmente começando a cair lá na frente. Isso ajuda vocês a se posicionarem. Tá? Aí, pessoal, eu vou explicar esses dois gráficos rapidinho. Tá? Estou controlando aqui, eu vou explicar esses dois gráficos rapidinho. Como eu me posiciono diante desse mercado também? Eu sempre brinco. Quer colocar o regulamento debaixo do braço para falar com o Tribunal de Contas, para falar com os conselheiros, para fazer os investimentos? Primeira grande regra, você quer anotar aí? Se você quiser anotar, pode anotar. Primeira grande regra é o seguinte, quer ganhar dinheiro no mercado financeiro, tem que se posicionar antes. Antes, não adianta ir com a manada, porque já está tudo caro e tudo mais. Isso é muito importante, por isso que eu acho muito fácil investir hoje. Tudo está fora da média. Quando eu falo de renda fixa, a renda fixa, ela está fora da média, seja crédito privado, que meus colegas vão falar aqui depois, seja o que for. Seja a Selic, está fora da média. E a literatura financeira mostra que todos os índices econômicos, a tendência é regredir ou progredir a média. Vou dar um exemplo prático. Se eu tenho IPCA mais 8 e a média é IPCA mais 4, historicamente, dos títulos, a tendência é regressão, nesse caso, a média. É você parar de ter IPCA mais 8 no futuro e começar a ter IPCA mais 4. É o que o gráfico mostra ali. É um ciclo. Nós não teremos isso para sempre. Tá? Então, se em 2015, mais ou menos, eu tive IPCA ali mais 8, tudo mais, percebe que ele regrediu a média? Foi passando o tempo, ele foi regredindo a média? São os grandes ciclos do mercado. Quem não desmistifica isso, quem tem paciência com esse ciclo, sempre ficou rico. Warren Buffett, toda essa galera aqui, quem teve paciência nesses ciclos, sempre ganhou muito dinheiro. Talvez um dia você me ouça também, o Marcos aí sempre falou dos ciclos do mercado e ficou muito rico, né? Vamos ver. Mas, não que eu use informação privilegiada, não é isso, tá? Mas, olha o ciclo. Em 2015, que é onde está, é o último topo ali, no gráfico da direita, eu tenho muito acima, os títulos muito acima. Vocês percebem que eles regrediram a média, que é a linha ali em amarelo? Regrediu a média, caiu, daí quando está lá embaixo, você não investe, né? Porque a tendência é progressão à média. Onde nós estamos? Nós estamos lá em cima. Se eu pegasse isso e mostrasse, assim, principalmente o americano, né? Porque o nosso mercado é muito novo. Mas se eu pegasse o americano e visse como a taxa de juros americana, ela se comporta, você vai ver esse comportamento em ciclo. Então, a gente tem lá a taxa de juros, os títulos pagando muito acima da média. A tendência é regressão à média, assim como o CDI também. O CDI a 15, ela está muito acima da média, a tendência é regressão à média. Se tenho regressão à média, se eu tenho esse ciclo, eu tenho que me posicionar para me beneficiar do ciclo futuro, para ganhar dinheiro. Lembra, Máximo? Só ganha dinheiro quem se antecipa. Tá? Então, o que a gente recomenda? Tá bom, muito se fala de título público, ok, mas a estatística, a literatura financeira mostra que isso vai acabar. Quando acabar e você tiver dinheiro em caixa, aí você tem que começar a se preparar agora.
agora, que daí a gente fala basicamente dos índices econômicos. Não está bom. Não está de acordo com aquilo que a literatura mostra. Porque o da esquerda, certo? Eles mostram, eu tenho uma relação retorno, certo? Que a gente fala do eixo Y ali, e risco, no eixo X. O gráfico, que é o acumulado do ano, ele está ok. Quem tem o menor risco tem o menor retorno, certo? É isso que tem que ser. Agora, o da direita, que é o acumulado dos 12 meses, está falando que quem tem o maior risco tem um menor retorno, que não faz o mínimo sentido, que é o IMAB5+, por exemplo. O IMAB5+, que é o último ali, né, que é aquele azulzinho, o último azul, ele tem o maior risco com o menor retorno, não faz sentido. São nesses momentos que a gente ganha muito dinheiro, é o ciclo. Mas você percebe que o ciclo já começou, esses são os 12 meses, você percebe que o ciclo já começou a mudar, porque no último ano já está normal, quem tem maior risco tem maior retorno. Então, o que a gente tem recomendado? Se posicione. Esse gráfico aqui, deixa eu passar porque meu tempo acabou. Se posicione antes para ganhar dinheiro. Nem toda estratégia é uma estratégia campeã para sempre. Ela tem ciclos. Ok? Então, se start em relação ao ciclo. Se prepare para os próximos ciclos, porque vai acontecer. Historicamente vai acontecer e dá para se posicionar bem na renda fixa quando esse ciclo de normalidade, ou seja, a regressão à média dos índices econômicos, quando eles começarem a efetivamente regredir, você tem que se posicionar antes. Porque daí, se tudo estiver na média, daí o dinheiro que está lá sobrando no seu RPPS, você não vai ter onde investir e vai parar de pagamento atuarial. Certo? Então, é isso que a gente tem recomendado. Tá bom, pessoal? Fiquem à vontade para passar no stand, converse lá com a gente. Muito obrigado. Acho que só para fins da apresentação é da Quiné agora. Boa. Pessoal, bom dia, obrigado pela presença. Primeiramente, agradecer a toda a organização da APPREM, que vocês estão no 18ª edição, significa 18 anos de evento. Parabéns, é bastante coisa. A gente estava na semana passada na XP Expert, que é um grande evento de mercado financeiro, que tem 15 anos e vocês têm 18. Então, parabéns. É um prazer poder estar aqui. Deixa eu me apresentar rapidamente. A gente teve uma leve confusão ali na hora de enviar as bios dos palestrantes que iam estar aqui hoje, mas o Iago está aqui hoje também, ele é do meu time, está aqui. Bom, meu nome é Ivan Simão, toco a área de relações com investidores e a área de vendas da Kinea praticamente desde o início. A Kinea deve ter uns perto aí de 20 anos de existência, eu tenho 14 anos de empresa. Então, o plano aqui, eu tomar a liberdade de fazer a parte chata com alguns poucos minutos a mais do que o meu colega, mas para nos apresentar e até usar um pouco do que é a nossa estrutura, por que eu considero que a nossa estrutura e a forma como os times estão montados é uma questão também de governança e de gestão, principalmente para fundos de crédito. E por que meu papo vai ser de crédito? Hoje, um dos principais produtos que a gente tem disponíveis para regimes próprios são produtos de crédito, ou produtos que não são de crédito, mas são operações estruturadas. Eu vou falar um pouco a respeito disso. Então, eu prometo que eu tenho uma apresentação bem breve aqui, de uns 10, 15 minutos, com no máximo uns 2, 3 gráficos para a gente bater um papo, tá bom? Bom, vamos lá, então. Aqui só falando bem rapidamente de Kinea. Então, desde 2007, todo mundo pergunta bastante o que é a Kinea. No final das contas, a gente é uma área dentro do banco, Itaú, o que é? Muito simples. Quando o Itaú comprou o Boston, alguns executivos do Boston fundaram uma empresa focada em gestão de investimentos alternativos. A parte alternativa, essa palavra investimentos alternativos é muito genérica, né? Porque um hedge fund pode ser um investimento alternativo. Mas, na prática, o plano era montar uma célula para gestão de mandatos, como, por exemplo, private equity, os fundos imobiliários, que a gente tem bastante destaque, FIAGROS, infraestrutura, no formato de private equity e no formato de dívida. Então, essa era a célula que ia ser montada, foi montada como uma empresa apartada do Banco Itaú, tendo o Itaú como sócio por uma questão de governança e gestão de risco. Lá atrás, a gente até brinca que ser uma asset independente, mas que tinha um sócio Banco Itaú, não era muito sofisticado, né? Parecia que a gente era mais uma área dentro de um grande banco que já tinha bastante destaque em gestão de recursos. Mas, ao longo do tempo, a gente conseguiu fazer um modelo funcional, o Itaú é um excelente sócio no dia a dia,
e a gente conseguiu uma placa de gestão de risco e de dizer que existe um grande goleiro, que é a área de risco do Banco Itaú, e isso permitiu que a gente fosse se desenvolvendo. Assets independentes, elas têm esse grande desafio de passar por todos os ciclos de mercado. Uma das coisas que a gente planejou fazer a gente planejou e fez, na verdade. Vamos ter um guarda-chuva de produtos de investimento que torne a empresa resistente aos ciclos, porque o mercado financeiro tem essa questão relacionada a ciclos que dão muita vantagem para certas classes de investimento. No atual momento que a gente está, renda fixa e crédito privado é a grande atenção de praticamente todos os alocadores de recursos. Tá? Então, a gente montou um guarda-chuva bem extenso de produtos, mas eu tenho uma brincadeira que não dava para ser uma churrascaria da década de 90, né? Que tem comida japonesa, comida italiana e a churrascaria. A gente precisava de pessoas específicas para tocar cada um das unidades de negócio. Então, aqui, as letras estão pequenas, mas tem princípios que eu acho interessantes. Uma vez a gente fez uma revisão do que seria a cultura da empresa, isso há muitos anos atrás, chegou à conclusão que uma das principais coisas que a gente tinha era processos e pessoas. A parte de performance é inerente, né? Se você não tiver performance, você nem vai sobreviver nesse mercado. Então, esquece o último P, vamos focar em pessoas e performance. A Kinea tem um sistema onde cada unidade de negócio, as pessoas são sócias e são remuneradas diretamente pelo sucesso que obteve no produto que cuida. Então, foi dessa forma que a gente brinca que não virou uma churrascaria ali da década de 90. Ou seja, cada gestor cuida de um produto e 100% da sua remuneração está atrelada ao sucesso daquele produto. Então, eventualmente, se a Kinea tivesse crescimentos bem assimétricos nas suas unidades de negócio, que foi o que aconteceu, fundos imobiliários cresceu muito forte, a área de hedge funds cresceu a partir de 2015, a gente precisava que as equipes que geraram o resultado para a empresa fossem remuneradas diretamente por esse sucesso. E dessa forma a gente criou uma empresa onde o gestor é sócio do cliente em cada um dos produtos, não existe a bola da vez. Então, para um momento mais complicado para hedge funds, você vai ter que ter um time que vai passar algumas noites em claro buscando performance. Afinal das contas, eu não vou simplesmente pegar todas as capacidades da empresa e colocar direcionada para aquela classe de investimentos que naquele ano está indo muito bem, simplesmente porque eu estou olhando para um crescimento de AUM. Vocês viram que eu nem falei tamanho da empresa, a gente tem aproximadamente 140 bilhões de reais sob a nossa responsabilidade, 200 pessoas só fazendo isso. 100% da nossa vida lá é uma grande cozinha. A gente só faz gestão de fundos de investimento, não tem nenhuma área de distribuição. A gente usa parceiros como Caixa, Banco do Brasil para fazer distribuição, que são grandes parceiros de negócio. E 100% do nosso foco está em tomar decisão em cada um dos produtos. Áreas como a minha, que é a área de relações com investidores e a área de sales, ela dá suporte a esse processo no dia a dia. Então, isso é bastante importante quando a gente entrar na parte de crédito privado, a questão da gente ter um baixíssimo turnover nos times de gestão, tornar as pessoas sócias do que elas fazem lá dentro, e dessa forma a gente tem uma empresa que já tem há bastante tempo, tem times praticamente que não passaram por mudanças. Tá? Isso aqui é linha do tempo, a gente não precisa falar disso. Vamos falar a respeito um pouco dessas caixinhas aqui, eu já falo um pouco de panorama atual de mercado em cada uma delas, mas para dizer o porquê que o foco no final a gente vai acabar falando mais de crédito privado. Então, na primeira caixinha ali, a gente tem os fundos imobiliários. É uma grande parte, só para vocês terem uma ideia, tá? Dos 140 bi, a gente deve ter alguma coisa com 40 bilhões de reais em fundos imobiliários, entre fundos imobiliários de tijolo, fundos imobiliários de crédito. Tijolo, no momento de juro alto, talvez é um dos momentos mais desafiadores que a gente tem. Ainda assim, dentro da área de fundos imobiliários, a gente criou uma célula de desenvolvimento residencial, corporativo e logístico, buscando os retornos de desenvolvimento de imóvel para poder oferecer tanto para todos os regimes próprios que têm interesse e tem espaço para isso na carteira, mas também para buscar uma opção altamente rentável para um momento onde o juro está a 15. Então, quando a gente olha para esse tipo de produto, a gente está falando de retornos sob o formato de uma TIR, né, de uma taxa interna de retorno, que está mais ou menos ali entre 20% e 25%. Dessa forma, a gente consegue a atenção de alocadores, de gestores, de regimes próprios para essa classe de investimentos. Mas a grande verdade é que o carro-chefe da nossa área de fundos imobiliários, que é a parte de locação corporativa e logística, ela passa pelo momento de maior desafio. Você não consegue fazer locação de nenhum grande imóvel logístico ou corporativo a 15% ao ano. O CDI simplesmente toma o lugar dessa discussão. Porém, dos 40 bilhões de reais, uma boa parte são fundos imobiliários de CRI. E a gente está falando de fundos imobiliários de crédito.
Só para vocês terem uma ideia, a gente deve ter mais de praticamente 300 operações estruturadas nesses fundos de CRI. Total de inadimplência histórica que a gente teve nessas operações, 0. Isso não é simplesmente para fazer um autoelogio, é simplesmente para dizer que, à medida que a gente foi crescendo, a gente tomou um cuidado muito grande na parte de monitoramento. Então, eu tenho uma máxima aqui que eu também já quero deixar como uma frase importante logo no começo. Fazer gestão de crédito como equity é uma das coisas que a gente tem como lema lá na área, em todas as áreas. Eu tenho uma área que faz gestão de crédito nos fundos imobiliários, tem uma área que faz gestão de crédito nos fundos abertos e tem uma área que faz gestão de crédito em fundos de infraestrutura. Fazer a gestão de crédito como se fosse equity, porque senão você simplesmente está olhando para uma taxa estampada num papel e um prazo de vencimento, ainda que você tenha ali ajustes pela questão de marcação ao mercado, muitas das carteiras são marcadas na curva, então nem isso você tem. Você não pode lidar dessa forma, uma taxa estampada, um prazo de vencimento, se nada der errado no meio do caminho, a empresa sobreviver, você simplesmente tem garantido que estava estampado naquele termo de securitização ou naquela debenture. A gente olha de uma outra forma, a gente monitora a empresa, monitora as garantias, monitora o macro e o micro mercado de cada uma das empresas das quais a gente é credor. É dessa forma que a gente hoje, juntando a parte de imobiliário, que é essa primeira caixinha, com a parte de fundos abertos, inclusive onde está um dos produtos que a gente oferece para regimes próprios, a gente tem aproximadamente 68 bilhões de reais em crédito. Total de confusão até agora, 0. É crédito, a gente pode ter desafios aqui, não é para simplesmente cuspir para cima aqui e esperar que não vai acontecer nada, mas a gente toma um cuidado muito grande, porque sabe o nível a gente sabe o nível de trabalho que dá para alocadores como vocês fazer a revisão dos produtos de crédito e, eventualmente, numa situação de default de algum produto que vocês precisam substituir, etc. Vocês têm comitê, vocês têm investidores para dar parecer, e é super complicado. Então, 100% dos nossos investidores têm essa característica de serem conservadores, mesmo dentro das categorias mais estruturadas de crédito. A gente sempre tomou muito cuidado com isso. Até porque, quando você olha, principalmente, já vou pular para uma das caixinhas ali para o lado, quando você olha principalmente para o agro, é onde você teve um dos tombos recentes do mercado de capitais em relação a emprestar dinheiro. Tá? Acho que a Faria Lima, como um todo, se antecipou bastante em criar os FIAGROS, aproximar o mercado de capitais, né, do agro brasileiro. O agro brasileiro ele é extremamente robusto, como vocês conhecem muito bem, porém, o agro brasileiro industrial ele é muito robusto. O agro brasileiro, financiamento direto a produtor ou empresa mais familiar, ele ainda tem os seus desafios, entendeu? Pelo simples fato de que tudo ali é volátil. Você tem a questão de clima, você tem a questão de preços de moeda, você tem a questão de preços de commodity, você tem a questão de preços de insumo. Então, não é simplesmente porque é rudimentar, não é. O agro brasileiro é uma das coisas mais desenvolvidas que a gente tem. É simplesmente pelo fato de que você tem volatilidade em todos os fatores da sua cadeia produtiva. Tá? Passando rapidamente por multimercados, uma categoria que tem seu desafio atual. Acho que no ano passado, grande parte da indústria de multimercados teve uma questão de juro americano que não ia acontecer. O início desse ano foi marcado de novo por uma questão relacionada à economia americana, que foi desfecho de eleição, a forma como teve o desfecho da eleição, porque acho que já existiu um direcionamento muito grande de que seria uma vitória do Donald Trump. E, no final das contas, você tem a área de hedge funds do mercado brasileiro meio de lado, meio que dando o CDI faz uns 2 anos. E, quando eu digo meio que dando o CDI, também não é tão ruim assim. Na busca por alguma coisa na casa de 5, 6, 7, 8% até de volatilidade, ou seja, de superar o CDI, grande parte da indústria tem tido condição de dar o CDI. Né? Então, sob a ótica de alocação, e até pegando um gancho aqui naquele último slide que foi mostrado, que é um slide de classes, né, as várias classes de risco em vários anos, e mostrando que não adianta você simplesmente direcionar toda a tua atenção e todos os teus recursos para CDI. Quem deixou tudo em CDI e não deixou minimamente 2, 3% do seu patrimônio em bolsa, perdeu um movimento de Ibovespa de 3% só em 6 meses esse ano, com toda a volatilidade que tem a classe. Mas tudo isso para dizer o seguinte: os hedge funds eles têm o seu espaço nas carteiras e que deve ser preservado de acordo com a asset allocation de cada cliente. O crédito privado a gente fala um pouquinho mais na sequência. A parte de infraestrutura, a gente tem tanto modelo de dívida quanto um modelo de private equity.
também uma outra área que a gente desenvolveu bastante, tem mais de 20 pessoas tomando conta desse negócio, porque tem um nível de complexidade muito maior do que simplesmente emprestar para projetos de infraestrutura. Tá? E a parte de ações, eu até fiz um spoiler, a gente tem um fundo que nos primeiros 6 meses do ano deu aproximadamente 18% de ganho nominal, né, de retorno. Só desses 18, 13% foram a Bolsa de Valores andando nos primeiros 6 meses. Tá? Então, acho que o ponto é a gente tem uma prateleira extensa de produtos justamente para que vocês, clientes e alocadores, consigam ter várias opções de KINE investimentos para o asset allocation de vocês. E aqui um pouquinho do que está acontecendo em cada uma dessas classes. Vamos em frente aqui. Isso aqui é um pouco da nossa cultura. Não vou gastar tempo com isso, acho que não é necessário. Aqui também falando um pouquinho da história da KINE e quais são os nossos pilares. Não vou gastar tempo com essa parte, gostei do termo, parte chata, com a parte chata, que também não tem tanta profundidade. Aqui eu vou gastar 15 segundos. Time, se vocês olharem, está um pouquinho pequenininho também por causa do formato da apresentação. Se vocês olharem, as pessoas têm mais de 15, 20 anos de carreira e a maioria aproximadamente mais de 10 anos de KINE. Aqui tem uma foto de praticamente todos os sócios que tocam as várias áreas da KINE, de forma especializada, times especializados e 100% focados. Eu brinco que na KINE a gente nunca fez aquela história a grande reunião da segunda-feira, senta todo mundo numa sala e vamos discutir todos os mercados, o que a gente vai fazer ao longo da semana. Isso não existe. Acho que a única pessoa que trafega por todos os comitês de investimento sou eu e o meu time, por questão de reporte para os investidores, e o Márcio Verri, que é o nosso CEO. Times segregados, que obviamente trocam ideias entre si, uma vez que isso é bastante rico para a empresa, mas segregados, tocando a própria vida, cuidando dos próprios fundos. Isso, para a gente, é uma das coisas... Se vocês me perguntassem como é que vocês ficaram fora de confusões no mercado de crédito ao longo aí dos 17, 18 anos de existência da KINE, com certeza a parte de time focado, segregado, 100% direcionado para cuidar do produto que ele faz gestão. Isso aqui eu vou deixar para o final, depois eu falo. Mercado de crédito como um todo. Tá? Eu tenho 2 slides aqui para a gente também não ficar esticando demais o bate-papo e chegar um pouco nas conclusões. O mercado de crédito privado, de fato, o queridinho de alocação dos investidores, dos alocadores, do nosso mercado como um todo. Por quê? Selic a 15 torna a decisão um pouco óbvia. Selic a 15 e uma alocação de crédito em um spread de crédito que minimamente seja ali de, sei lá, 150 ou 200 bips, 1,5% a 2% acima, você já vai ter um retorno para a sua carteira de 17%, vai arredondando um pouco aqui, falando de um spread de 2%. Então, torna-se quase no-brainer, praticamente inquestionável você fazer uma boa alocação dos seus recursos em renda fixa / crédito privado. Mas você tem umas questões importantes aqui. Primeiro, o PL de fundos de crédito privado cresceu bastante. Quando o PL cresce bastante, você tem um efeito direto nos spreads, independente de ter crise ou não. Aqui, esse gráfico tem a retratação de algumas crises de crédito que aconteceram relacionadas à abertura de spread. Então, Covid, principalmente lojas americanas, que são os 2 primeiros pontos que estão destacados. Então, a grande crescimento do PL dos fundos de crédito fez e faz ainda com que os spreads estejam em patamares um pouco mais baixos. Isso é ruim ou isso é um problema? Não, não é um problema. Você simplesmente tem um momento de preço dos papéis um pouco menos atrativo do que já foram. Mas a pergunta que sempre me fazem é, mas e a inadimplência? Porque as empresas estão tomando dinheiro a 15 mais alguma coisa. Bom, primeiro, você considerar que o CDI em algum momento ele assuma patamares menores, não vou nem entrar na questão econômica aqui de quando que isso vai acontecer, mas no momento que ele vai assumir patamares menores, grande parte das empresas que emitem grandes quantidades de crédito, que permitiram que a indústria crescesse nesse patamar de... Vocês não estão olhando o número, tá? Mas está praticamente 600 bilhões de reais, e aqui, na verdade, eu tenho até um recorte específico da indústria, olhando só para fundos de crédito privado mais puros, tá? Sem pegar as outras categorias. Então, quando você tem essa dinâmica de as maiores empresas emissoras de crédito privado, elas conseguem, normalmente, prazos mais longos. Se consegue prazos mais longos, independente que o spread, ou esse prêmio de crédito é de 1,5% a 2%, ela vai pegar também um ciclo de CDI um pouco mais baixo, que é esse componente pós-fixado da dívida dela. Obviamente, hoje, se você considerar qual que é o custo do serviço da dívida, ela de fato está mais alto.
mas a gente não viu uma esticada de inadimplência fora do comum. Se olhar hoje para os índices de inadimplência do sistema financeiro nacional como um todo, ele está ali perto dos seus 3,6%. Se eu fizer um recorte para a parte PJ, vai tirar um pouco a parte de pessoa física, etc., a gente está um pouco abaixo disso, 2,8%. Então, a gente não enxerga um problema de crédito para as grandes empresas que compõem grande parte dos patrimônios dos fundos que hoje estão, enfim, nas carteiras dos vários clientes. Mas você pode ter uma dinâmica de spread abrindo, uma vez que você tenha juros menores, as empresas topem pagar um pouco mais de prêmio. Então, essa é uma dinâmica muito mais de marcação a mercado do valor dos papéis, que pode trazer volatilidade para fundos de investimento. Para grande parte de clientes institucionais, você tem os créditos marcados na curva, então isso não influencia muito, mas para fundos como um todo, você pode ter impacto nas cotas. Então, esse é o meu primeiro recado. A gente não enxerga uma crise de crédito batendo na porta, mas ajustes de preços no valor dos créditos, com certeza. Mas tem uma outra questão que eu destacaria aqui, talvez como um segundo ponto, e tem um último, terceiro ponto. O mercado de FDICs é um mercado que cresceu bastante. Só para vocês terem uma ideia, tá? O volume de FDICs, que obviamente não está aqui nesse, ainda que dentro desse patrimônio aqui de 600 bilhões de reais, você tem alguns dos fundos que uma parte do PL compram FDICs. Mas só para vocês terem uma ideia, FDICs, 700 bilhões de reais de estoque atuais. Isso cresceu alguma coisa na casa de 43% de um ano para o outro. Qual que é o meu... Não é nem o meu alerta, não vou nem tomar liberdade de fazer isso, mas qual que é o meu grande recado? Grande parte das operações de crédito estruturado foi de forma bem pulverizada para o mercado de pessoas físicas, que não é o mercado de vocês. Somos nós como pessoas, mas não é o mercado de vocês como atuação profissional. É aí que eu acho onde tem um pouco mais de risco ali de gestão no momento que você tiver naturalmente os ciclos ali de dor de cabeça dos FDICs. Nem todo FDIC é igual, o FDIC é um instrumento, ele pode ter uma série de coisas dentro. A gente lançou um FDIC listado em bolsa recente, que tem uma qualidade de crédito muito parecida com os nossos fundos de CRI, mas é nesse volume grande, crescente e presente nas carteiras de investidores pessoas físicas que eu tenho a minha maior preocupação. Tá? Então, se tivesse que deixar um recado importante em relação a isso, seria esse ponto. Tudo bem quando você olha o total de crédito privado de volume, que a gente está falando com uma coisa na casa de 2,3 trilhões de reais, pegar debêntures, CRIs, CRAS, etc. Esse valor também não é o mais relevante de todos, mas é um valor grande. Tá? E, de novo, na parte de CRIs e CRAs, grande parte do volume de emissões para esses instrumentos do mercado esse ano ele diminuiu muito pelo fato de que os fundos imobiliários, que são grandes compradores desses papéis, estão com as suas cotas descontadas há muito tempo, dado tudo o que aconteceu, juro mais alto e tudo mais. Então, os grandes compradores de CRIs e CRAs em grandes volumes, né, são investidores institucionais na sua origem, eles fizeram com que CRIs e CRAs tivessem uma queda de emissões esse ano. E a gente ainda acha, como terceiro recado aqui, que CRIs e CRAs é onde também tem um desafio de gerenciar, ali você está falando de operação estruturada que pode ou não ter garantia. Quando a gente está falando de CRAs, principalmente os CRAs que foram destinados para financiamento direto a produtor, acho que assim, você teve uma explosão da quantidade de RJs de empresas que acabam tendo que passar por esse processo para reperfilar toda essa dívida. Então, CRAs foram uma grande dor de cabeça, estão sendo uma grande dor de cabeça do mercado financeiro até o presente momento. Então, principalmente o que a gente queria deixar de recado em relação a crédito privado é volumes grandes, spreads menores, mas que se abrirem não necessariamente é uma crise, inadimplência em um patamar bastante controlado, porém, FDICs em grandes volumes e crescente e presentes nas carteiras dos investidores pessoas físicas. E as dores de cabeça que ainda tem para acontecer em CRIs e CRAs são as nossas grandes preocupações aqui. Tá? Deixa eu ir um pouquinho para frente aqui para dar uma terminada. Essa parte de crédito privado é mais para mostrar time e tudo mais, não vou gastar tempo mostrando. Todos os rostinhos aí são pessoas responsáveis ali pela gestão de dia a dia dos nossos produtos de crédito, com exceção do lado de cá, do lado direito aqui de frente para mim, que é o time de economia, que olha a parte macro, como eu comentei.
fazer gestão de crédito como se fosse equity. Tá? Aqui o nosso crescimento, produto a produto, mostra praticamente um raio-x do que de fato aconteceu no mercado. E aqui, por último, falando um pouco, enfim, de como é que é o nosso dia a dia de estruturação, 100% da nossa atenção em gestão, 100% da nossa atenção em estruturar cada um dos créditos que a gente tem na carteira. Por que eu gosto de fazer isso, principalmente na parte FDIC e dos fundos mais estruturados? Eu prefiro ter 3 operações que eu tenho 100% da emissão e que eu controlo tudo que está acontecendo, eu controlo as garantias, eu sento numa mesa com 2 cafés, eu e a empresa, se tiver um problema, do que começar um fundo e comprar uns 20 papéis, ser bem pulverizado, mas no final das contas, se eu tiver um problema em um deles, eu tenho que fazer uma assembleia com tanta gente na mesa que você nunca consegue resolver um problema de crédito dentro de um fundo. A gente chama isso de pulverização de passivo. Tá? Então, a gente estrutura, monitora como equity. Se a gente achar que deve, a gente pode fazer a venda, mas se eu fizer a venda, eu normalmente vendo a operação inteira, não fico com um pedaço, porque eu não quero perder o controle de assembleia. Tá? E a gente tem mais de um fórum para a gestão de crédito, justamente pelo fato de que gestão de CRI e CRA é uma coisa, gestão de infraestrutura é outra, e gestão de debêntures corporativas nos fundos abertos é uma ciência completamente diferente. Então, a gente tem praticamente 3 a 4 comitês de crédito separados, times separados, atas separadas, para a gente não ter confusão aqui no dia a dia. Indo aqui para um final, esse aqui é um dos produtos que a gente tem disponíveis, bem diversificado, grande parte da carteira em ratings bem altos. Deixa eu voltar num slide aqui para terminar. Grande parte do que meu time fez junto com o time de marketing meu último recado aqui, nos sigam nas redes sociais por uma questão de que lá a gente coloca bastante informação sobre o mercado, sobre cada um dos produtos. Vira o mês, te grava um vídeo de 3 minutos de cada um dos produtos. A gente tem uma parte de blog que não tem nada a ver com os nossos produtos, não tem nada a ver com propaganda dos nossos produtos, onde a gente faz uma série de discussões técnicas dos temas de mercado. Uma que eu gosto muito foi quando a gente fez, de fato, uma comparação, um clash entre BYD e Tesla, e divulgou um paper sobre isso, porque estava todo mundo perguntando quais são os diferenciais competitivos entre essas duas empresas, quais são os desfechos da guerra entre Rússia e Ucrânia, a gente fez um paper sobre isso, quais são os desfechos do tarifaço, a gente divulgou recentemente. Então, nas redes sociais e no nosso site, a gente tem uma área de blog bastante interessante. No Instagram é mais fácil, porque você clica ali, você acessa o blog, acessa o site, acessa os vídeos, tem tudo ali. Então, a gente investe bastante tempo dos gestores, do meu time, a área de marketing, para que a informação chegue até vocês num autosserviço, que vocês não dependem de fazer cadastro, não tem nada aqui. Opa, você entrou, você consegue acessar. E, por último, acho que só um recado que a gente sempre gosta de dar, que o mercado financeiro tem sua responsabilidade social. Aqui são alguns dos vários projetos sociais que a gente apoia. O meu favorito é o Instituto Bacarelli, por uma questão de... É um instituto que ensina música para crianças, de periferias ali de São Paulo. São mais de 400 crianças atendidas, mas a gente dá uma atenção muito grande a uma série de projetos sociais. A gente acha que é a nossa obrigação também olhar para isso. Tá? Pessoal, tentei ser breve aqui para não prejudicar o último palestrante aqui. Obrigado, depois a gente faz o papo aqui para a parte de dúvidas. Tá? Obrigado. Sou um pouco mais alto, né? Preciso ajustar o microfone aqui para cima. Pessoal, bom dia. É prazer estar aqui com vocês. Primeira vez aqui na PPREM. Agradeço também ao pessoal da organização pela oportunidade aqui de estar falando com vocês um pouquinho de mercado. Vou tentar ser breve aqui, né, para respeitar o tempo. A gente tem 20 minutos. Tinha planejado falar um pouco de cenário, só que já vou aproveitar o gancho que os meus colegas aqui já falaram, né, de cenário, de crédito. Deixa eu só... Como é que passa? Acho que não tá passando. Acho que agora foi, beleza. Eu tinha planejado falar um pouco de cenário, pessoal, mas acho que o pessoal que já comentou, né, o Marcos aqui, meu colega, já comentou, a gente tem um cenário bastante parecido com o que ele já expôs aqui, né? Então, não vou... em benefício do tempo, vou passar um pouco mais rapidamente. Tá? Vou passar direto para as nossas projeções aqui. Tá? Falar um pouquinho do que a gente está vendo.
Então, para os próximos 2 anos, né, a gente está vendo, também são projeções um pouco semelhantes ao que ele já trouxe, né, e algumas variáveis. A gente deve ter anos aqui de crescimento, né, Brasil, crescimento saudável, na casa de 2%, né, se vocês verem. Então, 2026, 1,8%, 2027, 2%. São anos também que a inflação vai ficar bastante elevada no Brasil, em que pese a gente vai começar a ver uma desaceleração na inflação. A gente já começou a ver esse movimento, né, nos dados correntes, nas expectativas também dos economistas, tá? Mas a gente ainda está falando de uma taxa de inflação ainda na casa de 4,6% em 2027, tá? Muito por conta da demanda aquecida, mercado de trabalho, como já foi trazido, né? O câmbio alto, que ainda impacta também a inflação de bens. E com isso, com uma inflação elevada, uma atividade aquecida, a gente deve ter uma taxa de juros aí bastante alta no Brasil, né? A Selic aí hoje em 15%, o Banco Central vai começar a ter algum espaço para reduzir a taxa Selic aí nos próximos 2 anos, à medida que a inflação vai desacelerando, né? Mesmo assim, é uma taxa Selic ainda bastante alta, na casa de 12,5%, 12% nos próximos 2 anos. Tá? Já falando um pouco de meta atuarial, né? Se a gente fizer uma conta simples aqui, né? Se a gente arredondar as nossas projeções de inflação para 5%, a gente está falando de juros real nesse ano na casa de 10%, né? Selic é 15%, IPCA de 5%, 10% de juro real, e nos próximos 2 anos, juro real de 7,5% e 7%, ou seja, aplicar em CDI e ficar pós-fixado, bate meta atuarial, vai ser bom para vocês, né? Isso significa que vocês devem migrar todos os recursos para pós-fixado, para CDI? Também não, a gente vai ver isso mais para frente, tá? Mas, só para já trazer esse ponto, que a gente gosta de alocação aqui em pós-fixado e a gente entende que tem grandes chances aí de alocação em pós-fixado ser benéfico para a meta atuarial de vocês, tá? Passando um pouco para contexto de mercado, já foi trazido um pouco, tá? Mas só para mostrar como é que está esse ano aqui em termos de indicadores, né? Vocês veem no gráfico da esquerda, o performance dos indicadores nesse ano 2025, tá? Basicamente, o que está ali assinalado na cor salmão é IPCA mais 5,5, tá? Uma proxy para a meta atuarial de vocês, ou seja, esse ano, basicamente tudo bate meta atuarial, né? Renda fixa, crédito, bolsa. O que não bate meta atuarial é o que bateu meta atuarial no ano passado, que foi o dólar e bolsa americana, basicamente, tá? Então, a gente tem um cenário que, mesmo com todas essas incertezas no mundo, aqui no Brasil, juros altos, os ativos estão performando bem, basicamente por quê? Fluxo externo, né? Então, todas as incertezas nos Estados Unidos fazem com que os investidores que ganharam muito dinheiro nos Estados Unidos nos últimos anos estão tirando dinheiro de lá e migrando para outros lugares do mundo, né? Como a Europa, China e o Brasil, países emergentes. O Brasil acaba sendo um dos beneficiários desse fluxo. Então, muito dinheiro entrando aqui para a renda fixa, para a bolsa, os índices estão performando bem, tá? Mas é importante dizer, a gente tem os nossos desafios aqui internos, como já foi trazido também, né? Como eu falei, inflação elevada, tem a parte fiscal, a gente tem eleição ano que vem, traz incerteza, mas hoje tenho certeza que boa parte de vocês, por enquanto, está batendo a meta atuarial nesse ano, tá? Falando um pouquinho do que a gente gosta lá na Caixa, tá? Na Caixa Asset. Aqui é só um gráfico das nossas projeções de Selic, tá? Então, como eu falei, uma queda de taxa Selic aí nos próximos 2 anos, tá? Ou seja, a taxa Selic vai continuar ainda bastante alta, o CDI vai continuar bastante atrativo, então a gente gosta majoritariamente de alocação pós-fixada, tá? Acho que pensando em carteira de vocês, essa deve ser a maior parte aqui da carteira, enfim, das alocações aqui de todos vocês, tá? Passando aqui para o próximo, isso. Passando para o próximo, aqui é a curva pré-fixada, tá? A curva do CDI, tá? Curva do CDI, né? A curva nominal pré-fixada é basicamente a taxa Selic mais um prêmio de risco, digamos assim, né? Então, se vocês observarem na linha azul, é como o mercado precifica hoje a curva pré-fixada, tá? Ou seja, o mercado já precifica, se vocês perceberem ali, né? Como o padrão da curva, ela é um pouco mais de lado aí nos próximos vencimentos mais curtos, uma queda, né, de juros a partir de 2026, 2027, e depois ela estabiliza ali na casa de 13%, 14% para frente, que é muito juros, né, tem muita incerteza, dá para entender porque que o mercado precifica tanto juros ali, né, para os vértices mais longos, né, da curva pré-fixada. Tá? Na linha laranja, o que ela é? A linha laranja é a curva pré-fixada, mas
se acontecer o que a gente acha que vai acontecer com a taxa Selic, é para onde a curva pré-fixada deve estar, né? Para onde os vértices vão se mover. Ou seja, se acontecer o que a gente acha que vai acontecer com a taxa Selic, a curva azul tende a migrar para a curva laranja, né? Ou seja, a gente deve ter um fechamento de juros, principalmente ali nos vértices de intermediários e mais longos, né? E a área cinza é a diferença dessas duas curvas, tá? Ou seja, aqui pensando em pré-fixado, onde que a gente vê mais oportunidade? Principalmente nos vértices intermediários e mais longos, ou seja, a gente está falando aqui do IRFM 1+, e do IRFM, tá? A gente não gosta tanto do IRFM 1, né, que seriam os vértices mais curtos ali, porque não tem prêmio, né? Hoje a curva está bem precificada, ou seja, o mercado vê da mesma forma que nós, né, que o Banco Central vai começar a cortar juros a partir do ano que vem, né? Tem alguma discussão se vai ser no meio do ano, se vai ser no começo do ano que vem, né? Particularmente na Caixa, a gente entende que o Banco Central vai começar a reduzir a taxa Selic só em meados, só em junho do ano que vem, tá? Porque a inflação ainda está bastante elevada, mas pensando em alocação na carteira de vocês, e faz sentido ter um pouco de pré-fixado, né? Até puxando um gancho do que já foi trazido aqui, questão de ciclos, né? O próximo ciclo é um ciclo de queda de taxa de juros. Claro, a Selic pode subir mais? Pode, né? Dependendo do que vai acontecer com o câmbio, por exemplo. Se o câmbio voltar a subir, isso é ruim para a inflação, dependendo do que acontecer lá fora. Mas, em tese, a gente já tem um cenário de bastante juros aqui no Brasil, tá? O próximo passo é o Banco Central começar a cortar a taxa Selic e a gente vê mais oportunidade aqui nos vértices mais longos, tá? Então, assim, a gente gosta mais do IRFM do que do IRFM 1+, tá? Porque no 1+, no trecho mais longo, apesar de mais prêmio, tem mais risco também, tá? Então, a gente gosta mais do IRFM, tá? Que pega ali a curva inteira. Olhando para a curva de Bs, aqui é só como a curva encerrou o ano passado, né? Que é a linha laranja, e como a curva das Bs estão hoje, né? Vocês devem ter isso bem mapeado, né? E a coluna cinza é a diferença das taxas, como as taxas se moveram. Vocês verem que as taxas das Bs curtinhas abriram bastante, né, por conta da queda da inflação, da expectativa de inflação, né? Aqui só para trazer todo mundo para o mesmo nível, né? Como que as curvas se conversam? A gente tem a curva pré, ela é composta pela curva real, taxa das Bs, mais expectativa de inflação. Como o pré vai ficar estável, que a gente está conversando aqui, que a taxa Selic vai ficar em 15%, com a redução das expectativas de inflação que a gente vê nessa curva mais alta, mais escura, né? Isso aqui, expectativas de inflação do relatório Focus, os economistas já começam a reduzir aqui expectativas de inflação. Para manter o pré no mesmo nível, a taxa das Bs tem que subir, e é o que a gente vê com as Bs mais curtas. As Bs mais longas, elas se movimentam em linha com a curva pré, tá? Então, se a gente acha que a curva pré pode ceder nos vértices mais longos, esse é o mesmo movimento que a gente observa aqui para as Bs, tá? Então, a gente gosta das Bs longas? Gostamos, tem mais oportunidade lá, mas também, de novo, tem mais risco. Aqui a análise é semelhante para o pré que a gente conversou no último slide. A gente gosta mais do IMAB em relação ao IMAB5, né, em que pese o IMAB5 está performando muito bem nesse ano, mas, de novo, tem mais risco. Tá? A gente não gosta muito das Bs curtinhas, porque essa tendência de desaceleração da inflação das expectativas, a gente entende que deve continuar. Então, isso continuando, a taxa das Bs curtas, B26, 27, vai continuar abrindo, e para a marcação ao mercado isso é ruim. Tá? Por fim, aqui, só de crédito, não vou gastar muito tempo, né? O meu colega aqui já trouxe, falou bem aqui de crédito. Tá? Esse é o gráfico dos spreads. Tá? A gente gosta de crédito privado, apesar dos spreads baixos, o carrego, ou seja, todos os títulos de crédito que foram sendo comprados nos fundos nos últimos 2 anos a taxas maiores do que estão hoje, vai continuar garantindo uma rentabilidade acima do CDI. Tá? Claro que não vai ser aquela rentabilidade, né, de 130%, 140% que a gente observou nos últimos anos, né, os fundos de crédito, mas ainda vai ser uma rentabilidade acima do CDI, né, então é pós-fixado, a gente continua gostando aqui de crédito privado, tá, pessoal? Eu vou só trazer alguns pontos aqui, aspectos de gestão de risco, né, que acho que é um dos temas aqui da palestra também, né, do tema. Aqui, só para falar de alguns riscos específicos de renda fixa, né, acho que vocês já devem também ter isso bem estudado ou monitoram isso no dia a dia de vocês. Tá? Então, um primeiro risco aqui é o risco de mercado, né, ou o risco de taxa de juros, né, que basicamente é o risco de movimentação na taxa de juros e como isso impacta o preço dos ativos, né, ou seja, os ativos que vocês têm nas carteiras de vocês. Né, ou seja, taxa de juros sobe, em tese isso é ruim aqui para preços de ativos, né, o patrimônio líquido de vocês aí tende a reduzir. Né. Algumas formas de mitigar
esses riscos. Tá? E vocês vão ver que as formas de mitigação, elas são muito semelhantes para vários dos riscos. Tá? A gente tem muito gestão de ALM, ou seja, estudar o passivo de vocês, né? Enfim, o ativo, tentar casar os fluxos, né? Isso ajuda bastante a mitigar uma série de riscos. Tá? E o outro seria a boa e velha diversificação. Tá? Acho que aqui eu não vou conseguir... não sei se o pessoal da mesa consegue só clicar no último ponto ali, na diversificação. Vocês conseguem? Vocês conseguem só clicar no último... tem um link ali para um outro slide, de diversificação de alocação. Isso, perfeito. Aqui, pessoal, o que eu estou trazendo? Tá? Aqui é um histórico dos últimos 15 anos, do que bateu o IPCA mais 5,5 e o que não bateu o IPCA mais 5,5, olhando para os índices. Tá? O que a gente observa aqui? A gente vê que, por uma série de motivos, tá? Seja Covid, seja recessão, seja impeachment, seja eleição, seja fator externo, a gente vê que o quê? Tem anos em que, basicamente, todos os indicadores batem IPCA mais 5,5, né? Como foi ali 2011, 2012, aí 13, 14, 15, basicamente só dólar, Bolsa Americana que bateu IPCA mais 5,5. Aí 2016 a 19, basicamente tudo bateu, né? E depois a gente tem outros anos, mais 3 anos, que poucos indicadores batem IPCA mais 5,5. Então, o que eu quero dizer? Não dá para cravar o que vai bater o IPCA, o que vai bater meta-atuarial não vai. Né? Então, a diversificação ela é muito importante por causa disso. Tá? E vocês veem que o quê? Nos anos que poucos indicadores bateram IPCA mais 5,5, o que foi? Vocês veem ali que tem muito dólar e Bolsa Americana. Tá? Então, em que pese esses ativos não estão performando tão bem hoje, né, em 2025, faz sentido, em termos de diversificação, ter alocação nesse tipo de ativo. Tá? Aqui é só um exemplo, mas a gente fala aqui de uma série de ativos, renda fixa, bolsa, crédito, a gente está falando de tudo. Tá? Se puder passar para o próximo slide, que eu não sei se eu vou conseguir... consegui passar aqui. Aqui, só para fazer um gancho que eu já falei, né? Vocês lembrarem, eu falei o que nesse slide? CDI vai bater meta atuarial. Né? A gente está falando de juros real até 2027, se as nossas projeções estiverem corretas, de IPCA mais 7. Tá? Mas é o que eu falei, faz sentido, então, migrar tudo para CDI? Né? CDI vai bater meta atuarial, faz sentido migrar tudo para CDI? Não, né? Por quê? De novo, os últimos 15 anos, aqui a gente está comparando IPCA mais 5,5, que é a linha cinza, com CDI, que é a linha azul. Né? Nos últimos 15 anos, retorno acumulado, o CDI não bate IPCA mais 5,5. Tá? Então, assim, talvez taticamente, né, pensando nos próximos 2 anos, até faça algum sentido, mas né, acho que também não é o ponto, de novo, como eu falei, de migrar tudo para CDI, porque, de novo, o CDI, no longo prazo, não bate aí IPCA mais 5,5. Tá? Se puder, só clicar nesse slide para mim, por favor, só para voltar para o... Se puder só clicar no slide. Beleza, obrigado. Então, assim, risco de mercado, tá, pessoal? Risco de reinvestimento, né, que é o risco de... né, muita alocação em B, vocês recebem cupom, e quando vocês vão realocar esses recursos do cupom, talvez as taxas podem estar mais baixas do que estão hoje. Né? Então, algumas formas de mitigar isso. A alocação em ativos mais longos, né? Ativos bullet também, ou seja, ativos que não pagam cupom, também seria interessante. Né? É claro, isso aqui são só... Eu estou olhando para risco, falando especificamente desse risco, mas vocês têm que fazer uma análise mais abrangente, pensando em política de investimento, em carteira, análise de ALM, tá? E também a boa gestão, como eu falei, né? A gestão de ALM, ativos e passivos. Tá? Aqui, o risco de crédito, que é outro risco importante, tá? Que é o risco de... vocês não receberem, né, nas alocações aí de crédito, seja via fundo, seja, enfim, algo direto, não receberem aí o principal ou os juros. Né? Também acho que é um risco importante que deve ser analisado, né, e ser mitigado. Acho algumas formas de mitigação. Né? Então, ali, seleção de fundos com alta qualidade de crédito, né? A diversificação também, né, fazer uma análise de gestores, carteiras, né, fazer uma boa diligência e monitoramento da estratégia de gestão do fundo que vocês alocam, né, ver se é um fundo diversificado, né, se, em termos tanto de emissores quanto de vencimentos, indexadores. Tá?
E, por fim, aqui, tem 5 minutos, pessoal, só para deixar um tempo para as perguntas também, o risco de liquidez, tá? Que é o risco de vocês não conseguirem, eventualmente, dar liquidez para algum ativo no momento que vocês precisam, seja para fazer algum pagamento, enfim, né? Então, isso é um risco também bastante importante, tá? Acho aqui algumas formas de mitigação só, né? Manter uma reserva de liquidez, né? Recursos com alta liquidez, né? Em pós-fixados, por exemplo, ou fundos DI com uma, enfim, de cotização rápida, boa e velha diversificação e também, de novo, a gestão de ALM, tá? E aqui só por último, né, o papel dos fundos de investimento aqui, né, alguns benefícios do investimento em fundos, né, para os IPPS, né, acho que a gestão profissional, né, diversificação automática, né, fundos em geral têm uma carteira diversificada, né, economias de escala, né, os fundos em geral têm um custo menor de transação do que comprar, alocar diretamente, né, comprar um ativo diretamente, e, por fim, compliance regulatório, né, fundos que estejam aderentes aí, ou adaptados às normas de vocês. Tá? Bom, consegui cumprir o tempo aqui, pessoal, da minha parte era isso, fico à disposição e visitem a gente lá no stand para a gente conversar também. Tá bom? Obrigado. Nesse momento, a gente vai abrir para as perguntas. Então, se alguém tiver alguma pergunta, por favor, levante a mão que a gente leva o microfone, porque está sendo gravada o painel. Alguém gostaria de fazer alguma dúvida? Ninguém tem dúvida? Está tudo tranquilo, então? Então, a gente vai estar encerrando, então, né, o painel. Muito obrigado a todos, obrigado à PEPREM pela palestra e agradecer aos nossos convidados aqui, os nossos palestrantes.